Oi, Guilherme. Estamos aqui nesse momento de pandemia, de quarentena, iniciando aqui a nossa live. Eu estou aqui com o meu grande amigo Guilherme Mello, meu colega economista da Unicamp. O Guilherme tem feito um trabalho excepcional também de assessoria especialmente ao Partido dos Trabalhadores, mas também a outras forças políticas aí do campo da esquerda, para a gente tentar entender isso que está acontecendo nesse contexto novo que nós estamos vivendo, né, de pandemia pelo mundo todo, e os impactos que isso está trazendo para a nossa sociedade de maneira geral, para a economia de maneira mais específica, mas os grandes desafios que estão postos aí, né? Guilherme, muito obrigado por você estar aqui, te agradeço, sei que você tem uma agenda aí puxada, mas te agradeço por esse nosso papo aqui que estamos começando agora. Wagner, prazer é meu, eu que agradeço o convite, estar aqui contigo, meu amigo, parceiro de Unicamp também, E os impactos e que está lembrando trazendo para a que nossa sociedade de maneira todos geral. nós, professores, estamos bastante ocupados, né? Não é só um ou outro. Estamos trabalhando mais do que o normal, digamos assim, durante essa pandemia, mas é um maior prazer, é um trabalho que a gente tem um prazer de fazer, como tudo, né? Que a gente faz, tem um prazer, porque são temas que dizem respeito ao interesse geral, público, e que a gente, um pouco da nossa vida é se debruçar sobre eles, né, e discuti-los. É um prazer estar Aí, aqui contigo. valeu, ótimo, obrigado. Eu acho que agora a gente tem assim uma tarefa muito grande, né, de conseguir dialogar com as pessoas, né, que a respeito do que está acontecendo no mundo, né, o que está acontecendo no Brasil. A gente tem vivido uma situação de enorme instabilidade política, não só essa causada pelo próprio coronavírus, pela pandemia, né, pela quarentena, pelos impactos todos na economia e na vida da gente, né, que essa situação toda tem tomado, né? E por isso é sempre muito bom poder dialogar com pessoas como você, né, que tem enfim, acho que vão ajudar a gente a tentar entender um pouco do que está acontecendo, das contradições que estão colocadas também no mundo da política, né? A gente vê aí um enfraquecimento, quer dizer, por uma situação de absoluta impossibilidade de outra agenda se colocar, né? Mas a própria agenda do Paulo Guedes na condução do Ministério da Economia me parece que está bastante esvaziada, né, Guilherme? Queria que você falasse um pouco sobre isso para começar. E essa presença dos militares, inclusive no comando disso aí que está se chamando de Programa Pro Brasil, né? Queria que você avaliasse um pouquinho isso, explicasse para o pessoal também a tua visão sobre essas iniciativas que me parecem bem tímidas, né, Guilherme? Pois é, Wagner. Bom, em primeiro lugar, falar um pouco sobre a estratégia do Paulo Guedes e por que ela foi perdendo espaço. Porque, veja, não é que ela está perdendo espaço, porque o que querem vender é o seguinte: o Brasil vinha muito bem, isso eu ouvi ontem na Globo, por exemplo, só para ficar em um exemplo de como isso é a versão oficial, certo? Inclusive de quem não gosta do Bolsonaro, mas é a versão oficial. O Brasil vinha melhorando, né? A economia vinha se recuperando, aí vem o coronavírus, que é um choque exógeno, inesperado, e o Bolsonaro, inábil, louco, incapaz, ou qualquer coisa desse tipo, qualquer combinação que você possa querer, genocida, tudo isso, não sabe lidar com a crise. E aí os efeitos da crise são enormes e a agenda econômica liberal perde espaço, não só no Brasil, no mundo, isso há uma concordância, certo? Porque nesse momento o Estado é fundamental para manter a renda das pessoas, a renda das empresas, o mercado financeiro e de crédito razoavelmente funcional estou dizendo não quebrando, certo? E, no caso brasileiro, como em de outros estados, a receita dos entes federados, né? Que afunda. Então, há um consenso de que esse é um momento de necessidade do Estado. Então, o argumento é:
A economia vinha se recuperando, vem esse choque exógeno, que exige momentaneamente uma participação do Estado. Essa participação do Estado vai elevar o déficit e a dívida pública e, portanto, a única saída no pós-crise é a retomada da agenda anterior 2.0, ou seja, a agenda anterior elevada ao quadrado, porque o problema vai ser maior. Essa é a versão oficial defendida pela Globo, hoje, ontem e há algumas semanas. Você pega o jornal Valor, a maioria dos articulistas, os colunistas do jornal falam exatamente a mesma coisa. E também pelo governo Bolsonaro, pelo Guedes, oficialmente. Mas veja, antes mesmo da crise, vamos falar sobre a realidade, não sobre esse conto que foi criado. A realidade era, a economia vinha de 3 anos de um crescimento super baixo, 1%, ou seja, basicamente uma estagnação. Após 2 anos, 2015 e 2016, da maior recessão da nossa história. Então, a gente tem uma enorme recessão, cai, seguido de uma estagnação, por isso que a gente fala que a curva é em L, porque ela tem a queda e depois não sobe, ela vai de lado, a economia vai de lado. Em segundo lugar, uma situação econômico-social do ponto de vista do emprego, da renda, dos indicadores sociais, de desigualdade, de pobreza, de miséria, de fome, tudo isso se deteriorando a cada ano. Quer dizer, índices que realmente a gente achou que a gente tinha superado, problemas como, por exemplo, a própria fome. A gente tinha saído do mapa da fome, estamos arriscados a voltar para o mapa da fome. A pobreza volta a crescer, a miséria volta a crescer, a desigualdade de renda, que foi uma coisa que até 2014 vinha caindo, volta a aumentar. Quer dizer, uma série de problemas econômicos que, evidentemente, a agenda desses últimos 5 anos, que é a agenda de ajuste fiscal, redução do Estado, privatizações, desregulamentação do mercado de trabalho, toda essa agenda vinha se mostrando completamente, não diria nem eficaz, eu diria até danosa para a recuperação do crescimento e do emprego. E o Bolsonaro, que ele pode ser tudo que a gente quiser, louco, genocida, blá, blá, mas ele não rasga nota de 100 na política, né? Na política ele tem mais ou menos alguma noção. Não à toa foi eleito presidente da República. Tem bastante noção até, né? Tem bastante noção. Muito mais do que alguns do nosso campo que se estudam, né? Ele tem bastante noção, uma noção prática, né? E ele percebeu que um dos eixos do governo dele, que era a questão econômica, não estava reagindo. E já tinha lançado alguns ultimatos ao Paulo Guedes. Falando, olha, ministro tem que entregar, prometeu, tem que entregar. Ele precisava do crescimento, inclusive para as eleições municipais. O que acontece agora é um agravamento da situação, porque se a agenda do Paulo Guedes já estava em questão, se a agenda ultraliberal, por causa do seu fracasso, seu evidente fracasso, isso, se você olhar os últimos dados de atividade, emprego, renda, dos últimos meses, antes do coronavírus, não havia recuperação nenhuma. Essa história de a economia começou a decolar, mentira. Era terrível a situação. Era mais um ano de crescimento de 1% que a gente caminhava, se não fosse coronavírus, né? Agora o Bolsonaro, ele dá um passo a mais. Não só questiona, ele não chega mais a questionar publicamente, mas ele alimenta uma ala dos militares, Braga Neto, na Casa Civil, não sei o quê, e fala, olha, o pessoal da economia vai ser incapaz de lidar com essa crise. Ele já sabe disso, porque eles são muito ideológicos. Eles são incapazes de lidar com a realidade. Eles lidam bem com o mundo que existe na cabeça deles. Aquele mundo está uma maravilha, o Brasil está bombando. Mas, na realidade, ele sabe que a crise vai destruir a popularidade dele. Ainda então, mais nesse momento, né, Guilherme? Exatamente, que tem gente morrendo, vai ter, sabe, uma crise sanitária gravíssima. Bom, o que ele faz, de maneira muito inteligente, ele sinaliza via militares. Porque esse plano pró-Brasil, como você disse, é patético. 30 bilhões de reais em 3 anos, 10 bilhões por ano, não é nada. Nada de investimento. Então, por quê? Por que anunciar um plano ridículo de tamanho, de dimensão, de impacto no emprego, em renda,
E ainda por cima, com uma apresentação ridícula, convenhamos, era um PowerPoint que nem aluno meu de graduação aprovaria com aquele PowerPoint, entendeu? Muito mal feito, feito às pressas. Eles adoram fazer PowerPoint, né, Guilherme? Pois é, eles estão desmoralizando essa ferramenta aos poucos. Então, por que que ele fez isso? Por que que os militares fizeram isso? Na minha opinião, é um recado. Não é que aquele plano é um plano eficaz, porque não tem detalhamento nenhum, não diz onde vai, para onde vai o dinheiro, quanto vai, cronograma, não tem nada. Ou seja, é um recado. Olha, a economia, o caminho da economia agora vai exigir que a gente adote algumas medidas que o Paulo Guedes se recusa a adotar. E eles mandaram recados militares com o aval do Bolsonaro, mandaram um recado para o Paulo Guedes. Em outras circunstâncias, eu acho que até o Paulo Guedes já estaria fora. Né? É que o momento é tão delicado politicamente para o governo que eles querem manter o apoio desse bloco liberal, pelo menos de parte desse bloco liberal que ainda está aderente ao bolsonarismo. Mas realmente é um plano patético, completamente insuficiente, como quase tudo que o governo anunciou até agora. Né? Se você olhar do ponto de vista dessa ajuda de R$600, é absolutamente insuficiente. Os informais, não sei o quê, claro, ajuda, mas as pessoas têm uma queda de renda gigantesca. A compensação para os trabalhadores formais que eles estão fazendo via seguro-desemprego é absolutamente insuficiente. A gente colocou aquela nota do Centro de Estudos de Conjuntura, mostrando como vai gerar uma perda de receita, uma perda de renda salarial, de massa salarial enorme. Então, esse é mais um plano claramente insuficiente, mas todos eles sinalizam, por um lado, que o Paulo Guedes resiste. E por isso eu começo a achar que o Paulo Guedes tem os seus dias contados no governo Bolsonaro. Mais um, né, Guilherme? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque acho que você puxa uma coisa interessante, que é o seguinte, né? O Bolsonaro ele já vinha perdendo popularidade, né, desde o início do governo. A gente vê que as trapalhadas após trapalhadas, a questão toda de resolver os assuntos do Estado como fossem assuntos familiares, né? Aos poucos, uma parte dessa base de apoio dele vai percebendo essa situação, essa prática política, né? Mas o que nós temos visto aí no último mês e meio, né, é que há um decréscimo considerável, né, dessa base de apoio em determinados setores, né? Então, se a gente for olhar uma parte de uma classe média alta, né, que votou no Bolsonaro, mas começou a entender que mesmo esse discurso contra o isolamento social, que é um discurso anti-ciência, né, é um discurso obscurantista, né, no seu último grau, uma parte desse eleitorado de classe média e classe média alta já começou a se afastar, né, do bolsonarismo, né, começou a perceber que o Bolsonaro tem muito mais problemas do que pontos, digamos, positivos, né? Embora, é claro, a gente sabe que tem uma parte consistente ainda desse setor da classe média alta, né? Aí as pessoas que ganham em torno de R$10.000, um pouco mais do que isso, que se mantém muito fiel ao bolsonarismo, né? Sobretudo uma classe média alta empresarial, né? Que pode se resguardar dessa situação econômica, inclusive, né? Dessa debacle econômica que a gente está presenciando. E, por outro lado, acho que acompanhando as últimas pesquisas também, não essas mais recentes, né, após tanto a destituição do Mandetta como a destituição do Moro, que a gente ainda está recebendo resultados, mas essa forma, aqueles R$600, né, que veio aí como uma espécie de renda básica universal e emergencial, né, ela parece ter produzido algum tipo de retorno para uma faixa, né, que é uma faixa que também tem acompanhou de certo modo, né, o bolsonarismo, que é exatamente esse pessoal que acaba trabalhando na informalidade, né, que está muito, eu diria que está muito, já não é de agora, né, que está muito vulnerável, né, aos balanços da economia, e esses R$600 acabou sendo, me parece, num determinado momento, imagino que isso já esteja mudando, mas num determinado momento pareceu ser um gesto aí
para cuidar da crise, né, nessa situação. Então eu queria que você falasse um pouquinho também como que você tem visto isso, né? E depois a gente entra no debate sobre Mandetta, Moro e Guedes, né? Porque eu acho que aí tem uma discussão política muito interessante para a gente fazer nesse contexto também de quarentena, isola, não isola, isolamento vertical, isolamento horizontal. Mas antes eu queria que você falasse um pouco dessa relação em termos de apoio, né, sobre essa faixa que está aí entre os 10 mil reais, né, uma classe média alta, e o pessoal que está aí entre 2 e 5 salários mínimos, o pessoal que está, né, os batalhadores, né, que estão, enfim, tentando sobreviver nesse momento tão terrível que nós estamos passando hoje. Então, eu acho que você fez uma leitura precisa, Wagner. Você tem, na verdade, o Bolsonaro, o bolsonarismo, digamos assim, como fenômeno político, é uma coisa muito recente. Como tudo que é muito recente, a gente sempre tem alguma dificuldade de compreender completamente. Todos nós estamos fazendo esforços para entender, né? Porque, na minha leitura, a gente já conversou sobre isso, ele, claro, herda o sentimento antipetista que está em parte da sociedade, mas ele vai além disso. Ele consegue criar um amálgama social, ele consegue criar uma confluência de valores, de ideias, de setores sociais, inclusive de setores dentro da burguesia, que é um pouco inédito na história recente do Brasil. Eu vou colocar isso de maneira breve, e daí também você pode falar como você avalia isso. Eu acho que, do ponto de vista eleitoral, se você pegar um mapa eleitoral, da eleição do Bolsonaro e da eleição do Aécio em 2014, por exemplo, o padrão é parecido. O padrão, né? Não é que o mapa é parecido, o padrão é parecido. Qual é o padrão? Mais votos no Centro-Sul, né? Conforme você vai mais para o Centro-Sul, aumenta a votação. Mais masculino, né? Conforme a renda aumenta, também aumenta a votação. Escolaridade é a mesma coisa. Quer dizer, você tinha um padrão, claro que isso é generalizado. Você vai falar, mas entre os mais pobres, ele também, no norte ele também ganha, porque tanto que ele foi eleito presidente. Com uma larga margem, né? Uma larga margem, exatamente. Mas se você comparar com a eleição no Paraná, por exemplo, em Santa Catarina, não entendeu? A diferença relativamente é isso. Relativamente ela é mais forte no Centro-Sul, pessoas de renda mais alta. E o fenômeno Bolsonaro começou aí. Antes dele ser eleito, as primeiras pesquisas lá da eleição já mostravam que a base de apoio dele estava entre uma certa classe média mais alta, certo? Que também é a primeira a abandonar o bolsonarismo. Diante, digamos assim, de certos incômodos que ele vai gerando, né? E quais são esses incômodos? Eu acho que são vários ao longo do tempo, né? Em primeiro lugar, o Bolsonaro ele consegue congregar 4 grandes tendências ideológicas, 4 grandes visões de mundo, digamos assim, que se entrecruzam, mas que não são exatamente a mesma coisa. Uma delas é o conservadorismo, que está bem representado no governo, por exemplo, pela Damares, pelo Ernesto Araújo, ou pelo esse pessoal extremamente conservador, costumes, as igrejas evangélicas neopentecostais que apoiaram ele, etc. Ok, essa é uma base importante dele. Que, via de regra, já estava em boa parte no antipetismo, mas tinha uma parte que ainda não estava no antipetismo. Tinha muitos conservadores lulistas, a gente não pode esquecer disso. Né? Segundo lugar, ele abarca uma outra parte da sociedade que tinha dificuldade de encontrar um representante, que era o setor mais autoritário da sociedade. Porque a gente acha que acabou a ditadura militar e o autoritarismo no Brasil como tradição política acabou, e é mentira. Ele sempre teve vivo. Tem setores inteiros, em particular da classe média, que são muito autoritários, defensores do autoritarismo. Mas eles são menores, não sei o quê, são barulhentos, organizados, e, num momento de crise institucional e crise política, conseguem ampliar sua base de influência. Então, conservadores, autoritários. O terceiro viés ideológico que o Bolsonaro consegue abarcar
diz respeito exatamente aos liberais. Os liberais, eles tinham no PSDB o seu grande representante, o seu grande interlocutor, mas o PSDB se mostra inviável eleitoralmente a partir de 2015, depois do escândalo do Aécio, então, completamente. E os liberais são os últimos a embarcarem no bolsonarismo, né? Eles são os que embarcam mais tarde, né? Mas eles embarcam com o aval do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o símbolo do liberalismo dentro do bolsonarismo. E, por fim, uma base, que eu diria assim, que é meio transversal a todas essas, que é o moralismo político. Verdade, o moralismo seletivo, que só se aplica contra os adversários, etc. Mas a grande ideia dos moralistas é que o problema do Brasil é moral, é a corrupção, é o roubo, né? E quem é o representante do moralismo político no bolsonarismo? O Moro. O Moro, que já desde o primeiro momento já namora o Bolsonaro, mas ele é o grande representante do moralismo político. Ele consegue unificar essas quatro partes e partes que não dialogam muito bem. Uma parte dos liberais, por exemplo, não gosta dos autoritários. Sim. E muito menos dos conservadores. Né? O cara pode ser neoliberal na economia, não sei o quê, mas ele não é contra a anticiência. Certo? Sim. Então, eu acho que os primeiros... Qual é a base hardcore? A base bolsonarista, que é de quando ele era lá atrás deputado. Basicamente, os autoritários, que são os corporativistas militares, esses se mantêm firmes, e os conservadores. E é para esses que o Bolsonaro governa, é para esses que ele sempre alimenta. Se tiver que sacrificar alguma coisa do discurso liberal, não sei o quê, para atender esse pessoal aqui, ele sacrifica, certo? Então, é importante ter claro que essa base mais radical do Bolsonaro, algumas vezes, entra em contradição com os outros grupos, né? E no momento em que isso acontece, ele topa sacrificar os outros grupos, como sacrificar o Moro, como sacrificar o Paulo Guedes, para proteger a sua base mais fiel, que o acompanha. Então, eu acho que a classe média alta tem uma parcela importante, que é uma parcela de liberais, certo? São liberais. E isso começa a se esfacelar com o bolsonarismo. Tanto que ele sai de 40%, 50% de aprovação para 30%. E agora, ele chegou no 30%, ele entra na crise com 30%, mas agora há indicações de que, com a crise e com tudo, essa base também começa a se fragilizar, porque ele pode estar perdendo, por exemplo, agora com a demissão do Moro, parte dos moralistas. Sim. Para quem a questão moral é mais importante que a questão do autoritarismo, ou mais importante que o conservadorismo. Aí esse pessoal pode pular fora. Então, começa a se movimentar. A única coisa que se mantém, isso é importante dizer, é que o bolsonarismo também representa um realinhamento dentro das frações de classe da burguesia. O petismo, o lulismo, tinha uma costura junto com os setores da burguesia que incluía as empreiteiras, as grandes empresas extrativas, Petrobras, Vale, não sei o quê, alguns setores da indústria nacional voltados para o mercado doméstico, né? Mas ao longo do governo do PT, isso para não falar do setor financeiro, que o governo do PT também dialoga, certo? Também traz para perto. Né? Bradesco também traz para perto. Isso ao longo do governo vai se fragilizando, em particular no segundo governo Dilma, e tem a crise do lulismo, a crise do que na ciência política você sabe melhor que eu, chama de frente neodesenvolvimentista. Entra em crise essa frente, ok? E o que substitui? Quem são os grupos, as frações da classe burguesa que assumem hegemonia dentro da burguesia? Pois é, são novas frações. Então, você olha, quem está na TV é o velho da Van, é o presidente da Riachuelo, ou seja, os grandes varejistas, que curiosamente surgem durante o governo, se fortalecem durante os governos petistas por causa do fortalecimento no mercado interno. São setores internacionalizados da indústria, que está cada vez mais dependente, cada vez mais importadora. Isso está representado pela Fiesp, pelo Paulo Scaff. Esse setor, essa indústria dependente,
totalmente dependente, não é uma indústria nacional voltada para o mercado, mas é uma indústria dependente de importação, das filiais, etc. E também setores mais primitivos, como, por exemplo, garimpeiros, madeireiros, etc. E o próprio grande agronegócio, que queria liberdade para poluir, para jogar veneno, para. Entendeu? Então, você cria um novo grupo, uma nova hegemonia dentro da burguesia. Aí é curioso, porque aí ainda o racha é menor. Parece que a base de apoio dentro da sociedade está se desfazendo mais rapidamente do que a base de apoio dentro que ele construiu dentro da burguesia. Por enquanto, por quê? E aí eu termino essa parte. Porque na burguesia ele conseguiu entregar o que ele prometia. Ele prometia desregular, tirar insumos, tirar encargos, etc, etc, tirar direito trabalhista, né? E com isso reduzir o custo desse pessoal. E de fato ele conseguiu entregar. Só que agora ele entra em uma contradição, porque a crise vem e tem uma parte da base dele, que você citou que é importante, que é o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, o Uber, etc. Todo esse pessoal que se ferrou na crise de 2015 e 2016 ficou pé da vida com o PT e aderiu ao bolsonarismo. Só que agora esse pessoal está correndo um enorme risco de cair na pobreza de novo. Então, qual é o problema aqui? Qual é o dilema? É que esses R$600 amenizam no curto prazo. E o pessoal mais pobre pode até entender, ufa, ainda bem. Mas e depois? E depois que a economia estiver em recessão, quebrada, e esse pessoal não conseguir mais ter renda, nem os R$600? Então, acho que esse é um dos dilemas maiores do bolsonarismo hoje. Agora, Guilherme, a gente tem falado muito, né, a respeito desse novo papel, ou desse novo velho papel, né, do Estado na reconfiguração do que pode ser o cenário do capitalismo daqui para frente, né? Tem muita gente dizendo que isso é coisa de poliana, né, de gente poliana que está vendo essa situação de crise agora e que está tentando enxergar alguma possibilidade da gente ter um futuro melhor, um futuro mais humano, mais digno, mais solidário e assim por diante. A gente sabe que nas grandes crises, né, assim como foi a Segunda Guerra Mundial, assim como foi o craque da Bolsa lá em Nova York, em 1929, as grandes crises elas fazem girar a roda da história, né, e elas promovem mudanças importantes, né? A gente está vivendo um período de auge não, mas de um crescimento gradativo e contínuo, né, do neoliberalismo nos últimos 50 anos no mundo, né, somente nos países centrais, Estados Unidos, né, a gente sequer, aqui na América Latina também o neoliberalismo pegou, né, embora a gente tenha tido aí, na década de 2000, né, até mais ou menos aí 2012, 2013, né, uma situação em que os governos mais à esquerda, embora ainda sob o contexto do neoliberalismo global, né, tentaram aqui e acolá manter o serviço de saúde, ampliar o acesso das pessoas a políticas de transferência de renda, né, que também são políticas que têm aí uma pegada, digamos, banco mundialesca, né, mas que atuaram no enfrentamento à pobreza numa situação emergencial, né? Mas o que nós estamos vivendo, especialmente no Brasil, né? E aí seria legal se a gente pudesse também pensar um pouco no que está acontecendo hoje na Argentina, né? A Argentina está passando já por um período, me parece, de uma reflexão muito firme, né? Sobre os problemas de uma política neoliberal como essa que nós estávamos passando até agora há pouco, né? E agora se enfraqueceu justamente pela pandemia, mas o rolo compressor do neoliberalismo com a política que o Guedes vinha fazendo, né, de desregulamentação, de enfraquecimento dos sindicatos, enfim, de tentativa de privatização de alguns setores, né, essa política estava vindo com muita força e, digamos, o nosso campo, né, o campo progressista, estava tendo muitas dificuldades de lidar com essa força, com esse rolo compressor, justamente porque ele vinha
amalgamado, né, em conjunto com toda essa carga moralista, essa carga autoritária que está muito presente na sociedade brasileira, ou seja, com toda essa capacidade que o Bolsonaro tem, né, queiramos ou não, gostemos ou não, né, não gostemos, né, mas que ele acaba mantendo com uma parcela expressiva, inclusive desse empresariado. Tem toda a questão da política que diz respeito à bancada da bala e a todos esses telejornais das 6 horas da tarde, que daqui a pouco estão começando, né, e que continuam a fazer a defesa de uma política de violência, né. Ontem, aqui um parênteses, né, hoje eu estava vendo os jornais, e ontem circularam alguns vídeos, né, dos bolsonaristas queimando camiseta do Moro, né, assim como faziam com as camisas vermelhas há alguns meses atrás, né. É toda uma cultura muito violenta, né, uma cultura muito radicalmente violenta, né. No entanto, enfim, outros países que não o Brasil, esse receituário neoliberal já estava sendo, de novo, questionado, eu diria aqui especialmente na América Latina, né, na Argentina, sobretudo, mas mesmo nas revoltas populares que vieram, né, do Chile e em outros países, Colômbia e assim por diante, né. Então eu queria um pouco que você pudesse refletir conosco, né, o quanto essa visão de um Estado que se recupera, né, que vai ter mais capacidade para ter recursos para fazer política de combate à desigualdade social, né, racial também, desigualdade de gênero e tantas desigualdades que a gente tem, e o quanto isso pode ser apenas uma pausa, né, para um retorno novamente a essas políticas de austeridade fiscal que tem povoado o campo neoliberal desde tanto tempo, né? Queria te escutar um pouco sobre isso. Bom, vamos voltar um pouquinho, Wagner. Lembrar 2008. 2008 também foi um momento de importância decisiva do Estado, né? O Estado teve um papel central para evitar que a crise de 2008 virasse a crise de 1929, como você bem lembrou, a crise dos anos 30, a Grande Depressão, né? E como é que ele fez isso? Basicamente, atuando para evitar a quebra do sistema financeiro e para preservar os estoques de riqueza privados do sistema financeiro. Ele deu uma escorregada ali no Lehman Brothers, porque se achou, não, tem risco moral, se a gente não deixar quebrar, eles vão achar que não quebram nunca. Deixou quebrar, quase quebrou o sistema inteiro. E aí custou muito mais caro para salvar. E, bom, se colocou um monte de caminhões de dinheiro. Mas do ponto de vista da economia, digamos assim, dos fluxos de renda, das famílias, das empresas, as famílias continuaram profundamente endividadas. E muito pouco foi feito, né? Os índices de desemprego na Europa continuaram elevados, na maior parte da Europa, durante muitos anos. Os Estados Unidos passaram por uma recuperação constante, é verdade, mas longa também. Longa. E mesmo com Trump, já com um aumento da participação do Estado, com desonerações fiscais, atuação política industrial, atuação comercial, né, na estratégia comercial. Então, o que aconteceu de fato ali foi que o Estado foi muito importante, mas ele não teve uma grande importância, pelo menos num primeiro momento, do ponto de vista dos fluxos de renda. Ele teve dos estoques de riqueza, mas não dos fluxos de renda. E agora é diferente. Porque essa crise, por ser uma crise que paralisa o sistema produtivo, e, portanto, paralisa os fluxos de renda, ela obriga o Estado a fazer uma coisa que ele não fazia há muito tempo, desde a guerra. Duas coisas, pelo menos. Uma é entrar e garantir os fluxos de renda, pagar salário para os trabalhadores, pagar auxílio para as pessoas, quer dizer, realmente atuar e para as empresas. Sabe, dar crédito para as empresas, renegociar as dívidas, adiar para a cobrança de impostos, não sei o quê, coisa que ele não fazia. Olha, adiar, gente, aluguel, muitas vezes. Adiar, fazer pagamento de conta de água, de luz, né? Exatamente. Ou seja, é uma coisa nova. Outra coisa nova
que entra agora em jogo é a ideia da reconversão produtiva. Porque, como os setores estão parados e a globalização fez com que muitos países não produzam elementos essenciais para o combate à pandemia, inclusive, está tudo concentrado em um ou outro país, em algum lugar. Então, os Estados Unidos e outros países estão tentando fazer, na Europa também, a reconversão produtiva, ou seja, pegar a base industrial que você tem e converter para produzir o que você precisa nesse momento de pandemia. Claro. O que exige, Wagner, uma coisa nova também, que é um planejamento, uma coordenação do Estado do ponto de vista das atividades produtivas. Quem faz isso? A China. A China faz isso, com a maior tranquilidade, porque a China é muito pragmática e faz isso em tempos de paz, em tempos de guerra, e é um sucesso global fazendo isso, certo? Nas últimas 3 décadas é um enorme sucesso. Então, eu acho, Wagner, que do ponto de vista das consequências da crise, essa tem um potencial maior para reorganizar as relações do Estado com o setor privado, maior que a 2018. Porque ela obrigou o Estado a entrar em setores que agora, mesmo que fim da crise, a gente não tem a menor ideia de quando vai acabar, porque pode ter segunda onda, pode ter terceira onda, pode ser que ache a cura amanhã, não sei, mas entendeu? Você não tem a menor ideia de quando vai acabar, então vai exigir uma presença constante do Estado, se não acabar no curto prazo. Essa presença constante influenciando em fluxos de renda e reorganizando as atividades produtivas, o que é uma novidade. E aí, a partir daí, também acabando de vez com aquela ideia que tinha aqui no Brasil, no resto do mundo já não existia, mas aqui no Brasil era muito forte, de que acabou o dinheiro, o Estado está quebrado, o Estado não tem como gastar mais. Então, essas ideias vão perdendo força também. Então, o Estado vai ganhando participação, atuando em setores que ele não atuava, vai se demonstrando que ele tem condições de atuar nesses setores e que a atuação, o gasto do Estado é fundamental para a manutenção da economia. E, como você não tem perspectiva de saída da crise, você tem um problema, porque imaginemos que daqui 2 meses acabe a crise. Todo mundo pode voltar a trabalhar. Ok. Só que, Wagner, as famílias e as empresas vão estar extremamente fragilizadas. Porque o Uber, que ganhava R$ 2.000, passou 2, 3 meses ganhando 600. Então, ele teve que ir no banco tomar dívida para pagar as contas da casa dele. A empresa que te faturava 100 mil, 200 mil, 300 mil, mesmo pequena microempresa, estou falando, faturou 0 e teve que pegar crédito no banco para pagar algum IPTU, alguma conta que ela tem. Então, todo mundo vai sair muito fragilizado. Se o Estado brasileiro resolver, decidir, simplesmente falar, bom, agora acabou a crise, eu me retiro também. Quem é que vai puxar essa economia? O setor privado, endividado, fragilizado, vai ser uma quebradeira generalizada. E isso já está em discussão no mundo inteiro. No mundo inteiro. Só que aqui no Brasil ainda há uma maioria, digamos assim, que tenta defender com unhas e dentes as velhas ideias. Fazer uma comparação aqui, no pós-Primeira Guerra Mundial, existia uma tentativa desesperada, descabida, não fazia o menor sentido de voltar para o padrão ouro, que era um padrão monetário baseado na relação entre a libra e o ouro, certo? Quem tentou fazer isso? Na época, que era o ministro das Finanças lá do Reino Unido, era o Churchill. O Churchill, que era um conservador, isso antes dele virar o herói de guerra, da Segunda Guerra, ele era um conservador, e tenta voltar ao padrão ouro. O Keynes, economista britânico famoso, alerta, fala, isso vai ser um desastre, porque não tem mais como voltar para aquele padrão e a nossa moeda está muito valorizada em relação às outras, vai quebrar a Inglaterra. E ele escreve um texto chamado As Consequências Econômicas do Sr. Churchill. Ele tem 2 muito famosos. Um, As Consequências Econômicas da Paz, onde ele mostra como o Tratado de Versalhes vai gerar um problema enorme e, inclusive, antecipando a Segunda Guerra Mundial, certo? E outro é As Consequências Econômicas do Sr. Churchill. Os 2 ele acerta em cheio. As consequências do Tratado da Paz são terríveis, do ponto de vista político, geopolítico, e as consequências da volta, tanto que ele volta para o padrão, depois tem que sair, porque as consequências econômicas são horríveis. Aqui no Brasil a gente vai viver uma situação parecida. A Globo, o Guedes, os economistas neoliberais já estão falando assim,
Olha, passado o negócio, voltar para a austeridade, hein? Corte de gasto, ajuste fiscal. Se fizer isso, Wagner, a quebradeira não vai ser agora. Agora vai ter alguma, mas muita empresa está aderindo a esse negócio de não pagar funcionário, adiar pagamento. Só que quando voltar e o governo se retirar, aí as empresas vão quebrar, aí as famílias vão quebrar. Aí a gente vai ver o que é crise econômica de verdade. Então, tem uma batalha aí, e que a gente tem uma obrigação de vencer essa batalha, não do ponto de vista só porque a minha ideia é melhor ou pior, mas do ponto de vista pragmático. Porque se a gente se vencer essa visão absolutamente anacrônica de austeridade fiscal, o impacto na economia vai ser devastador daqui a alguns meses. O Guilherme, nosso colega Renato Dagnino está participando aqui conosco. Bacana, Renato, abraço aí. Você está na Bahia ou você está em Campinas, Renato? Fica em casa, hein? Ó, o Renato está colocando aqui a questão da economia solidária, né? Que é uma bandeira antiga aqui da esquerda, né? Que às vezes fica mais em voga, às vezes fica menos, né? Mas que é uma coisa que nós estamos vendo, inclusive, acontecer assim, de maneira espontânea, praticamente, em muitas periferias das grandes cidades agora, né, Guilherme? Porque a economia solidária nada mais é do que se articular as pessoas em torno de uma meta comum, de um projeto comum, né? E fazer com que, primeiro, ninguém tenha patrão, né? E que as pessoas possam conseguir obter ali a sua renda, a sua dignidade, né? Uma relação mais solidária entre si e uma relação mais humana, né? Inclusive na sua relação e digna na sua relação com o trabalho, né? Então ele coloca isso, se você puder comentar. A gente já está com 40 minutos de ao vivo aqui, então a gente precisa ir caminhando, porque a gente sabe que a competição entre as lives aqui é muito grande, né, Guilherme? Mas eu queria que você comentasse essa do Renato, e também que você falasse um pouquinho, e aí a gente já podia ir concluindo, a respeito dessa possibilidade de uma saída do Paulo Guedes, porque você diz que ele, veja, né, a gente teve aí, nessas últimas 2 semanas, a saída do Mandetta, que se tornou um ícone, né, do SUS, né? A que ponto a gente chegou, né? A que ponto chegamos, né? Quer dizer, um cara que justamente estava vindo... com o programa Mais Médicos. Acabou com Mais Médicos, estava retornando, né, a questão dos manicômios, estava trazendo de volta os manicômios, né, para a política de saúde mental. Enfim, a questão da farmácia colocando popular, junto com as igrejas, né, em vez de tratamento psicológico, tratamento religioso para dependentes químicos. Exatamente. Então ele estava vindo numa escalada de destruição, né, do Sistema Único de Saúde, e certamente nesse momento de absoluta crise que nós estamos vivendo, se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, a nossa situação seria muito pior. Ótimo que ele vestiu a camisa do SUS e fez a defesa do SUS nesse momento. Mas ele foi demitido, né? Ele foi demitido, as circunstâncias a gente já sabe. Agora, na sexta-feira, nós tivemos então, uma parte do apoio do Bolsonaro, ela vai embora com a demissão do Mandetta, de pessoas que entendem, poxa, será que esse cara vai continuar nessa política personalista, né, de avançar nesse sentido? A outra coisa é a questão do Moro, né? O Moro também carregava esse moralismo udenista, não é? Esse moralismo udenista que já não é já vem, né, desde os anos 40, os anos 50, e que também uma parcela do eleitorado se contrapõe. Agora, a possível saída do Paulo Guedes, ela realmente tira aí um esteio importante, né, desse setor aí que veio junto e que se incorporou ao bolsonarismo. Então, eu queria que você avaliasse um pouquinho, né, tanto a questão da economia solidária, levantada pelo Renato, como a questão da possível saída do Guedes e qual que pode ser o impacto político dessa saída. Sobre a questão da economia solidária, eu queria salientar uma coisa que eu acho interessante, que a gente tem falado pouco. É que a crise também tem uma dimensão sociológica, não sei exatamente como colocar, e psicológica, evidentemente,
que é uma mudança nas formas de relações entre as pessoas. O isolamento é uma experiência que nós não vivemos há muito tempo. Pelo menos não dessa forma. Nós vivemos vários tipos de isolamento, não esse, né? E o tamanho da crise que virá, nos Estados Unidos já se fala em desemprego hoje de 15%, estava em 4%, 3% está em 15%. Aqui no Brasil, com certeza, vai para mais de 20%. Né? Eu acho que, desse ponto de vista, as relações sociais podem encontrar novos esteios, as relações de solidariedade, né? Então, a crise não traz só más notícias, ela traz também potencialidades. E veja, por que eu ressalto que são potencialidades? Porque isso não garante que vá virar uma mudança de política, uma mudança de visão de mundo. Essa mudança exige mais do que potencial. Estou dizendo, o potencial está colocado para isso. Né? Se não houvesse problemas econômicos, problemas sociais, etc., obviamente que o sistema continuaria se reproduzindo com uma certa hegemonia. Mas na presença dessas dificuldades, desses problemas, o sistema entra em questão e as pessoas encontram formas de se relacionar. E aí não é só a economia solidária que se organiza para produzir, mas a economia do compartilhamento também, que é uma espécie de economia, digamos assim, do ponto de vista do consumo também. Eu achei uma notícia muito interessante, que é quase 80%, não é 70 e tantos por cento das pessoas estão só consumindo o essencial. E isso está gerando uma crise no capitalismo, o que apenas prova que o capitalismo é um sistema que cria necessidades, né? Porque se você consumir só o essencial, o capitalismo quebra, a economia entra em crise, né? Então, nos faz repensar várias das nossas relações, inclusive das nossas relações de consumo, né? Então, potencialidades se abrem para a economia solidária, para a economia do compartilhamento. A Holanda está agora discutindo, por exemplo, a tese do decrescimento, que já existia antes, mas era considerada uma loucura. E agora talvez não seja mais tão louca, diante da nova realidade da pandemia global, né? E até mesmo a questão da sustentabilidade, tudo isso eu acho que entra em pauta, e são pautas que nós temos que transformar essa potencialidade em utopias e estratégias de política, certo? Então, construir essa visão de mundo, essa utopia, e conseguir traduzir isso em uma estratégia política que dialogue com as necessidades, com os dramas, com as aflições, mas também com as esperanças da sociedade. Que é isso que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro, ele dialoga com o medo das pessoas, o medo do desemprego, o medo de ficar pobre, não sei o quê, e, ao mesmo tempo, ele dialoga com a esperança da sociedade, a esperança de que vai ter uma cura via cloroquina, ou seja lá o que for. Então, ele trabalha com essas duas sensações, medo e esperança. E nós temos que trabalhar, mas não com as fake news, que sim com as potencialidades que o momento constrói para nós. Por fim, analisando a questão do Mandetta e do Moro. Eu acho que você detalhou e colocou de maneira muito, muito hábil o drama do bolsonarismo. Porque, como a gente falou lá dos 4 eixos ideológicos, né? O autoritarismo, conservadorismo, liberalismo e moralismo. Bom, o Moro, que representa o moralismo, caiu fora. Aí você vai falar, todo o pessoal que é moralista vai cair fora junto? Não necessariamente. Porque o conservador também é moralista. O autoritário também é moralista. Às vezes até o liberal também é moralista, né? Então, não necessariamente eles vão pular fora imediatamente do barco, mas fragiliza essa posição, com certeza fragiliza. Tem uma parte, que é a parte que, digamos assim, a questão essencial é a questão udenista, moralista, anticorrupção, varre vassourinha do Jânio, ou seja lá o que for, que votou no Jânio lá em 60, votou no Collor em 89, votou no Aécio e agora votou no Bolsonaro. Quer dizer, só para você ver como as figuras realmente não interessam tanto, que esse sentimento, que esses valores estão aí presentes na história. O Vargas, a gente não custa nada lembrar, foi perseguido também por uma coisa muito moralista, o Mar de Lama, etc, etc. Isso lá na década de 50, certo? Então,
Não é nenhuma novidade o moralismo na política brasileira, sempre foi utilizado, em particular pela direita, mas também em alguns momentos pela esquerda, mas sempre foi utilizado à larga para conquistar vitórias políticas. Só que tem uma parte que vai pular fora, e uma parte fica. Agora, a minha dúvida, Wagner, e aí eu não tenho resposta, é como isso vai se traduzir na redução do apoio popular, né, do Bolsonaro. E não, ou seja, você pode ter rachas ideológicos dentro do bolsonarismo. Se o Guedes sair, é mais um dos pilares, são 4. O moralismo já saiu, vai cair o liberalismo também. E já tem empresário e gente reclamando, certo? Eu já li notícia, tem empresário. Quanto sobra? É 15%? É 20%? É 10% da sociedade? Quanto de apoio para ele sobra? Isso é importante saber para a gente conseguir pensar, porque, veja, mesmo com 10%, ele pode se manter, até porque os 10% dele têm arma, né? São os autoritários, são as polícias militares, então eles têm arma. Mas fica muito mais fragilizado a base de apoio dele. E tem que ver como isso se constitui também na esfera parlamentar. Porque, por um lado, na sociedade, a saída do Moro pode ser muito ruim, mas para a esfera parlamentar, isso pode ajudar até o Bolsonaro a ganhar alguns novos defensores, se não da plataforma dele, pelo menos de um não impeachment. Então, eu acho que essas são as questões que estão colocadas aí para a gente pensar num futuro próximo. Legal, Guilherme, brigadão. Sobre esse último aspecto aí, eu tenho certeza que as negociações que ele está fazendo agora com o Centrão, né, para o Centrão, assim, importa muito pouco, né, se ele vai estar com o Paulo Guedes, se vai estar sem o Paulo Guedes, se vai estar com o Moro, se vai estar sem o Moro, né, aquele povo ali faz qualquer negócio, né. São os abutres. São os abutres. Queria te agradecer muito, Guilherme, por essa conversa agora nessa tarde de segunda-feira. E você está em São Paulo, Guilherme? Eu estou aqui em Campinas. Estou aqui tá em Campinas como você. Estou aqui em Campinas, eu me isolei aqui porque é mais tranquilo, menos gente e um pouco mais de ar livre também, porque tem um quintal aqui em casa. Legal, tá bom. Então fica bem aí, fica em casa, só sai se for necessário. Né, como vocês também que estão nos assistindo, por favor. E quem sabe a gente conversa de novo aí nos próximos dias, nas próximas semanas, tá bom? Fico à sua disposição, Wagner. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que assistiram, que mandaram mensagens. Estou armando aqui uma live só sobre o PAC da economia solidária que o Renato Dagnino está propondo aqui, Guilherme. Podemos conversar. Acho excelente ideia. Tá joia, vamos marcar. Abração a vocês a vocês que estavam nos assistindo, vocês também que estão vendo agora quando esse vídeo ficar no Facebook, né? E amanhã, terça-feira, nós vamos fazer uma conversa com a Beth Saão, que é deputada estadual aqui, né, pelo PT aqui do estado de São Paulo, e nós vamos falar sobre o avanço do coronavírus no interior do estado de São Paulo. Hoje, aqui em Campinas, teve também uma decisão, Guilherme, sobre o relaxamento da quarentena, que ainda vou analisar aqui, não deu tempo de ver, mas aparentemente tem um relaxamento da quarentena e a abertura do comércio, né, para a próxima semana, já no dia 4 de maio, né? Bastante preocupante, porque agora nós ainda estamos no pico, né, subindo no pico da pandemia e aqui do coronavírus na cidade de Campinas. Há aí um planejamento, mas nós estamos muito apreensivos, né, e tenho conversado com o pessoal da saúde também, a respeito do quanto isso pode pressionar o sistema público de saúde, também o sistema privado, e como nós temos que talvez até nos contrapormos a essa postura, uma vez que a gente sabe que exatamente justamente uma parte aí dessa base de apoio que está em busca de sobreviver comercialmente e que não está tendo apoio do Estado para conseguir passar por essa crise. Acho que esse é o discurso que nós temos que fazer com relação, sobretudo, aos empresários comerciantes, né? Outro dia eu escutei uma coisa terrível de um representante
de uma fundação aqui que agrega os comerciantes do estado de São Paulo, que dizia mais ou menos o seguinte: 1º de maio a gente sempre passa em casa, né? Diferente de nós que sempre estamos na rua comemorando o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Mas ele dizia que era bom que passássemos todos trabalhando no dia 1º de maio, já voltássemos da quarentena no dia 1º de maio, e também que no Dia das Mães, né, para que os comerciantes não perdessem aí esse momento, que é o segundo maior momento de lucratividade, né, no comércio, que é o Dia das Mães. Então, assim, nós estamos numa situação muito complicada mesmo, com muita gente se degladiando entre si, e com uma postura muito tímida, realmente, do Estado brasileiro, dos governos estaduais e das prefeituras, no sentido de dar um acolhimento a esses em empresários. Particular para os pequenos, né? Os pequenos Exatamente. E microempresários estão abandonados à própria sorte. Exatamente. O governo federal, o Senado tem aprovado aí algumas medidas, mas tem que passar pelo crivo do Bolsonaro, e, por enquanto, sem crédito, sem medidas concretas que os ajudem. Né? Fundamental isso, Wagner. Bom, é isso, Guilherme. Um grande abraço, fique bem aí e até a próxima. Obrigado, abraço a todos, até a próxima. Um abraço, pessoal.